Shavuot Tov a todos, continuando com o nosso estudo de Alachot de Lashon Hara, a gente se encontra no capítulo 6, sétima Alachá. Vimos na Alachá anterior a situação na qual a pessoa às vezes está sentado na mesa e de repente alguém começa a falar Lashon Hara, começa a falar mal de outra pessoa, e a pessoa não tem possibilidade de sair de lá, não dá para levantar da mesa, não dá para divertir as pessoas que estão falando e evitar ouvir Lashon Hara. Nesse caso, vimos 3 condições para não transgredir a proibição de Lashon Hara. A primeira, não acreditar no que está sendo dito. A segunda, não gostar de estar ouvindo, que às vezes uma fofoca é legal de ouvir. Aqui a pessoa tem que se esforçar para não gostar, colocar na cabeça o quanto isso daqui é grave, como não é correto, então não gostar disso. E a terceira coisa, demonstrar que ele não está gostando, ou pelo menos fingir que ele está distraído e não está querendo ouvir. Na sétima Alachá, fala pra gente o Hafetz Haim, que mesmo na situação em que a pessoa sabe que o que está sendo dito é verdade, digamos que o que estão contando lá, você presenciou, você sabe que isso daqui realmente é verdade, isso daqui realmente aconteceu, mas é possível interpretar o que aconteceu de formas diferentes. Nesse caso, entra uma obrigação da Torá, de acordo com algumas opiniões, de Ladun Adam Lekav Zechut. A gente deve julgar as pessoas favoravelmente. Ou seja, se aconteceu realmente aquele caso, realmente aconteceu aquela situação que estão contando, e a pessoa que está contando isso de forma negativa, dizendo que quem fez isso fez algo errado, e você sabe que isso daqui realmente aconteceu, mas tem uma possibilidade de julgar a pessoa que fez isso favoravelmente e explicar que a intenção de quem fez isso foi outra e não necessariamente foi negativa, mesmo que você não tem como falar isso para as pessoas que estão na mesa agora, dentro da sua cabeça você deve pensar favoravelmente da pessoa, julgar ele positivamente, ladun adam lekav zechut, julgar ele para o lado positivo, para o lado de que ele não teve intenção de fazer algo errado. E aí a pessoa não transgride a proibição de Lashon Hara. Só entre parênteses, é bom comentar aqui que nossos sábios trazem que tudo funciona midá keneged midá. O julgamento da pessoa perante a Kadosh Baruch Hu é de acordo com o modo que muitas vezes ele julga e age com os outros. Então a pessoa que julga outros favoravelmente, a Kadosh Baruch Hu também julga ele favoravelmente. Então mesmo quando a pessoa às vezes fez uma coisa errada, mas ele estava com peso na consciência, ele não queria ter feito isso, ele preferia evitar, etc. Se a pessoa está acostumada a julgar os outros favoravelmente, a Kadosh Baruch Hu também, no julgamento dele, quando for analisar as coisas que ele fez, as coisas boas e as coisas ruins, a Kadosh Baruch Hu vai tender a favorecer ele. Olá a todos, seguindo em frente com as Alachot de Lashon Hara, a gente está no 6º capítulo, 8ª Alachá. Fala pra gente o Hafetz Haim, que o que ele disse, que a pessoa deve julgar outras pessoas positivamente, caso você está numa conversa, alguém conta uma história de alguém, e você sabe que é verdade, você presenciou isso, não tem como não acreditar no fato, você deve julgar a pessoa positivamente, e assim, pensar bem dele, e não pensar mal, como a pessoa que está falando Lashon Hara gostaria. Fala o Hafetz Haim, isso válido com certeza também para pessoas medianas, mesmo alguém que não é um grande tzadik, não é uma pessoa super boa, é alguém mediano que às vezes acerta, às vezes erra, deve-se julgar ele positivamente. Vale a pena lembrar o que foi falado no passado, que o Hafetz Haim fala que a mitzvah de Ladun Adam Lekav Zechut, julgar uma pessoa positivamente, baseado nos Rishonim, ele diz que essa mitzvah é válida para pessoas medianas, pessoas que você não tem muita certeza se ele fez direito ou não fez direito, é alguém que geralmente tenta acertar, mas muitas vezes erra. Esse tipo de pessoa, que é uma pessoa considerada uma pessoa boa, uma pessoa em ordem, deve-se julgar ela positivamente. Já o Rav Nachman de Breslav, ele traz do mundo da Hassidut, que a pessoa deve buscar julgar mesmo a pior pessoa do mundo, mesmo grandes rechaim, pessoas muito ruins, você deve buscar julgar eles positivamente. E fala o Rav Nachman o seguinte, ele fala que na hora que você julga ele para o bem, você ilumina um pouquinho da alma dessa pessoa, e essa luzinha que você coloca dentro da pessoa, ela consegue iluminar todo o resto e, consequentemente, trazer ela para o caminho correto. Ou seja, de acordo com a Halachá, só precisamos julgar positivamente alguém que ele é no mínimo mediano. Alguém que tenta acertar, de vez em quando erra. Alguém que, de forma geral, a maioria das coisas que ele faz, você sabe que ele faz de má vontade, você sabe que ele faz tentando prejudicar os outros, tentando passar por cima dos outros, etc. Não temos a obrigação de julgá-lo positivamente. Porém, de acordo com a Hassidut, assim Rav Nachman de Breslav traz, é bom também julgar essas pessoas positivamente, porque você consegue elevar isso. As almas das pessoas são conectadas, e quando você pensa bem de uma pessoa, esse pensamento
pensamento positivo que você tem dele, através da conexão entre as almas, chega na alma dessa outra pessoa, e esse pontinho de luz que você encontrou, uma coisa boa que você encontrou na outra pessoa, pode iluminar toda a alma dessa pessoa e fazer com que ele volte para o caminho correto. Na continuação, ele fala que a pessoa tem que se julgar para o bem também. Às vezes a pessoa faz uma besteira, faz uma coisa errada, e ela fica pensando mal de si mesma. Fala Rav Nachman também aqui, você deve julgar a si mesmo para o bem, tentar ver os pontos positivos do que você fez, o que te levou a fazer isso, e quando a pessoa se julga para o bem, ela também ilumina a própria alma. Olá a todos, seguindo em frente com o nosso estudo de Alachot de Lashon Hara, a gente se encontra no 6º capítulo, nas Alachot 9 e 10. Fala pra gente o Hafetz Haim na nona Alachá. A regra com relação à proibição de ouvir Lashon Hara é muito simples, tudo que é proibido falar é proibido ouvir. Então, da mesma maneira que eu não posso falar de alguém que fez algo errado, uma proibição da Torá, não posso falar de alguém que tem uma característica negativa, aquela pessoa não é confiável, ou mesmo que seja uma falta de uma característica positiva, aquela pessoa não é muito inteligente ou algo do tipo, da mesma maneira que eu não posso falar tudo isso, qualquer coisa que cause vergonha para essa pessoa sobre a qual estou falando, eu também não posso ouvir e acreditar. A regra é muito simples. 10ª alachá fala pra gente o Hafetz Haim o seguinte: mesmo que é proibido ouvir e acreditar em Lashon Hara, então caso eu ouvir alguma coisa de alguém, eu tenho que acreditar no meu coração que isso daqui é mentira, que isso aqui não é verdade, mesmo assim eu posso suspeitar que tem algo verdadeiro no que foi falado. Então, isso significa o seguinte na prática, fala o Hafetz Haim: a pessoa sobre a qual foi falado, eu vou considerar como se ele não tivesse feito nada de errado. Então, por exemplo, com relação às mitzvot da Torá, de ajudar essa pessoa, de apoiar e de respeitar, etc., eu vou agir como se fosse a melhor pessoa do mundo. Eu não sei que realmente ele fez algo de errado, é como se fosse qualquer outro Yehudi Kasher, como se fosse qualquer outra pessoa, eu vou agir como se fosse uma pessoa boa, eu vou ajudar ele quando ele precisa de ajuda, eu vou respeitar ele, não vou contar segredos dele, etc. Vou agir como se fosse uma pessoa completamente correta. Porém, se existe o risco dessa característica que eu ouvi dizer, ou desse comentário que foi falado sobre a pessoa, se tem um risco disso causar algum prejuízo a mim ou a outras pessoas, eu posso tomar cuidado e evitar contato com essa pessoa. Então, se eu ouvir dizer que de alguém que ele não é muito confiável, que ele conta o segredo de todo mundo, que ele espalha coisas das pessoas, etc. Então, por um lado, eu vou respeitar ele como se fosse uma pessoa normal, como se fosse uma pessoa comum, como se não tivesse feito nada de errado. Porém, por outro lado, eu posso pensar 2 vezes antes de convidar essa pessoa para uma reunião de amigos, porque eu sei que ele pode vir nessa reunião, ouvir o que todo mundo tem a contar, o que todo mundo está fazendo, e sair por aí contando para outras pessoas. Então, se realmente eu ouvi algo de ruim de outras pessoas, embora eu não acredite no meu coração, uma das regras que ele falou lá atrás, que eu tenho que não acreditar no que está sendo dito, mesmo assim eu posso usar isso como suspeita, suspeitar que talvez é verdade. Obviamente eu não vou passar isso para frente, eu não vou espalhar mais coisas ruins dessa pessoa, mas quando eu tiver que lidar com ela e tiver algum risco de que realmente isso que foi falado sobre a pessoa pode me prejudicar ou pode prejudicar outras pessoas na minha convivência, eu tenho o direito de suspeitar que talvez ele fez algo de errado.